Primeiro eu queria agradecer o convite do meu xará, né? Eu nem lembrava que era 12 anos xará de parceria, mas é um tempo já razoável que a gente trabalha junto com essa empresa, né? E para a gente foi muito importante, e é muito importante estar presente com a Paraíso, desenvolvendo e trazendo informação para vocês, tá? É um ano difícil, eu sou nutricionista ou um cozinheiro de boi, aí vou tentar dar uma visão para vocês do que a gente acha que evoluiu no confinamento, com a ideia de que isso possa nos ajudar a tomar algumas decisões esse ano, né? Então talvez o título dessa palestra tivesse que ser Como confinar sem milho e ter sucesso, mas não vai ser possível fazer isso, tá? Realmente hoje é o ponto crítico, tanto para o nutricionista, para o produtor, para as empresas, é o preço do grão, que apareceu como um fator relativamente novo, no intervalo de um ano, tá? E que realmente tem complicado um pouquinho. Mas a ideia é dar uma visão geral de um passado recente. Eu escolhi 2009 porque é onde eu tenho o maior número de informações. A gente mexe com confinamento há 20 anos, tá? Ver o que evoluiu, o que isso pode trazer para a gente para um ano difícil, né? O recado final é: não abandone a técnica, não abandone o que você intensificou nos últimos tempos. Permaneça dentro do que você se propôs. E nós vamos ter que encarar um pouquinho de turbulência e dificuldade, ok? Eu vou dividir em 3 partes esse material que eu vou apresentar para vocês. Primeiro, uma revisão histórica. Lógico, eu como técnico vou ter que apresentar um pouquinho da parte técnica, o que evoluiu nesse processo. Eu vou fazer uma análise. Análise é muita pretensão minha, que eu não sou economista nem ligado ao mercado, porém, uma visão minha da parte econômica relacionada ao PROCONF, que é o programa de confinamento que a Paraíso desenvolve. Então, os dados dos clientes, a gente vai mostrar para vocês a evolução de 2010 a 2015 e a expectativa 2016 realizada junto com o Rafael, né? Você vê o impacto de custo de dieta e preço de milho dentro do confinamento, né? O Washington me colocou na porta do gol, agora eu vou entrar dentro do confinamento, essa que é a ideia. E por final, algumas mensagens interessantes que eu acho que a gente deve permanecer com o que foi conquistado do ponto de vista técnico, tá? Vocês vão ver aqui rapidamente, a gente tem 1 hora para falar e eu precisaria de um dia, porque a gente gosta do assunto, mas vocês vão ver como a gente evoluiu tecnicamente no confinamento. Talvez não perceba, ou você não pare para pensar nisso, mas a evolução foi muito grande. Então a ideia inicial é mostrar o que de 2009 a 2015 evoluiu, e eu elegi alguns pontos, tá? Chave, que eu acredito, não são todos, e como isso pode nos ajudar em 2016. O recado final é: retenha, permaneça fazendo o que você fez e o que você evoluiu. Para quem não faz, tente fazer, essa que é a ideia. Antes de começar, eu preciso colocar 3 pontos aí que são importantes, e são modernos, entre aspas, dentro da avaliação de um resultado técnico de confinamento. Hoje se fala muito em ganho líquido em carcaça, tá? Que nada mais é do que o mesmo ganho de peso, peso de entrada e saída pelo número de dias, porém com base carcaça, em vez do ganho de peso vivo bruto que você tem na fazenda. Então, romaneio de frigorífico, carcaça de entrada a 50%, tá? Boi a 50%, o ganho diário. Tem variado entre 900 gramas a 1,2 kg nos confinamentos por aí. Só para vocês terem um norte desse número, para quem não calcula. Outro termo bastante usado nos últimos tempos é eficiência biológica. Não é um nome muito bonito, nem muito correto. Porém, o que ele representa? Quanto o animal consome de matéria seca por arroba produzida. É a eficiência, tá? É um indicador que relaciona 2 coisas importantes: consumo, que é custo, e ganho. É uma métrica muito importante, muito relacionada com o custo de produção, a mais forte, tá? Não é só ela que resolve a ideia, mas ela é importante. Tudo calculado em cima de arroba produzida. Por que arroba? Que é o que você recebe como remuneração. Números encontrados aí de 130 a 160 quilos. Quanto menor esse número, mais eficiente você foi. Gastou menos para produzir mais, tá? Então, quanto mais baixo, melhor. E a turma tem trabalhado com o boi inteiro nessa faixa aí. É uma série de coisas que interferem. E rendimento do ganho. O que é isso? Você conhece o rendimento de carcaça do boi, que é quanto ele pesou no gancho, dividido pelo peso de fazenda. Aqui é o seguinte, é quanto que esse ganho em carcaça, dividido pelo ganho de peso vivo cheio, que você está acostumado, resulta.
Por exemplo, um animal que rende 50% de rendimento de ganho, ele está ganhando 1 kg de peso vivo e ganhando 500 gramas de carcaça. Metade é carcaça. Um animal na recria pasto, que o Washington mostrou, ele ganha mais ou menos isso. A hora que o animal começa a engordar na curva de crescimento dele, ele vai aumentando. Do que ele consome, ele desloca mais para a carcaça e menos para o que não é carcaça. Então ele vai aumentando o rendimento. É por isso que o boi aumenta o rendimento engordando, seja pasto, seja no coxo. Porque ele desloca para o que interessa, que é carcaça. Então nesse número aqui, ó, um animal com 75%, o que ele quer dizer? Para cada quilo de peso vivo que ele ganha, 750 gramas é carcaça. Quanto mais alto esse número, mais você está retendo no que interessa economicamente, tá? E menos nos tecidos, aí, nos componentes do corpo que não são carcaça. Ok? Uma série de coisas que interferem. Por quê? Hoje se avaliam essas métricas, se calcula isso, e se apresenta. Então eu vou falar delas dentro desse contexto. Então só para a gente nivelar e entender. Tá? Eficiência, ganho em carcaça e quanto rende o ganho de peso do animal. Outra coisa colocada no contexto. Cada vez mais a gente tem animais leves e jovens no confinamento. Né? O boi de segunda seca, bastante comum, entre 18 e 20 meses, 18 e 22 meses, muitas vezes mal recriado ou medianamente recriado, e ele chega leve, 11, 10 arrobas, até 9, e a gente tem esse animal para ir para o coxo. Tá? Ele é leve e jovem. Não é a mesma engorda e mesmo sistema de um boi erado, ou que seja acima de 2 anos, com 12, 13, 14 arrobas. É outro tipo de animal. Eu vou chamar a atenção aqui para o Nelore, daqui a pouquinho eu falo dele, e ele é diferente. Tá? A gente tem que respeitar muito o perfil de crescimento e engorda no Nelore, quando ele é jovem e leve. Tá? É um pouco diferente de um F1 Angus, de um cruzamento industrial, até de um mestiço leiteiro. Ok? Então a gente tem esse contexto. Eu vou mostrar o número de peso de entrada histórico, vocês vão ver que não mudou, mas ele está lá. Eu tenho quase todos os confinamentos que a gente atende no Brasil, tem algum lote ou mais de animais leves e jovens. E outra coisa que está muito em voga, ou em pauta atualmente, que é maximizar ganho em carcaça. Tá? Vocês acabaram de ver um vídeo, o Rogério Coa falando em abater com 21, 22 arrobas. Confinamento uns tempos atrás era 18, 19, 17. Ok? E a turma hoje está querendo animais mais pesados, explorar a carcaça, aproveitar ela melhor, né, dentro do sistema de produção, para faturar mais. Dentro da equação é receita menos custo, você tem lucro, faturar mais e conseguir repor melhor num cenário de reposição cara. Você fatura mais, você conseguir repor melhor, que é uma conta que o pecuarista faz. Isso está junto no processo. Além disso, a gente aprendeu que estava explorando pouco a carcaça, que poderia responder mais. Lógico, depende da genética do animal. Tá? Então, muita coisa evoluiu com esse conceito ali na frente, a gente olhando para ele. Outro ponto, para fazer isso, ou você bota um animal muito pesado no confinamento, ou você estica o período de engorda. Basicamente, nós estamos fazendo o segundo. Nós estamos aumentando o tempo de coxo, nem tanto aumentando o peso de entrada, pelo contrário. Tá? Eu vou mostrar dados para vocês com isso aí. Então, entendo nessa bagunça aí que eu vou mostrar para vocês. Esses 2 pontos, que tem animal leve e jovem, a ideia hoje é maximizar ganho em carcaça. Isso tem um ótimo econômico, não é só maravilha. E aquelas métricas de ganho em carcaça, de rendimento de ganho e eficiência, elas vão aparecer. Bom, turma, eu peguei. Isso é dados da consultoria nossa, da Nutribif. De 2009 a 2015, eu elegi aqueles confinamentos em que eu tinha controle de consumo por curral, descarga programada por curral, ou seja, eu tenho consumo por lote, tá? E que eu tinha confiança na informação nos dados de abate minimamente aceitáveis. Eu expurguei o que era ruim e retive aqui. Então a gente tem um N de 1.018.000 machos inteiros, aqui não tem fêmea, não tem castrado, tá? Aí todas as raças que vocês imaginarem. E em 5 estados, São Paulo, Goiás, MS, Minas e Mato Grosso. Goiás aqui pesa bastante nesses números, tá? Vamos lá. Vou fazer uma recapitulação. O que aconteceu aí para que vocês entendam como a gente evoluiu. Primeiro, peso de entrada e peso de saída. Veja um peso inicial em azul aqui, não varia. Mas você não falou que tem gado leve? Ele está aí, mas não teve força para mexer na média no meu conjunto de dados. Tá? Eu deveria ter feito a participação de gado leve aqui dentro, vocês vão ver que ela está aí. Porém, a gente não tem grandes alterações no peso de entrada. Nesse conjunto aqui, turma, a gente atendeu muito boitel nesse período.
Muitas vezes o boitel, o sujeito manda um boi mais pesado, já mais pronto. Tá? Então ele dá uma mascarada no dado. Mas o interessante aqui é notar ó, que o peso vivo de abate tem aumentado linearmente a uma taxa aí de quase 5 quilos por ano. Então desde 2009, ano a ano, fazendo uma equação de regressão, a gente tem tirado um boi em média 5 quilos mais pesado por ano. Tá? Ué, mas melhorou tanto a nutrição, a genética? Melhorou. Mas tem um outro fator. Dias de coxo. Tá? É o mesmo conjunto de dados. E desde 2009 a gente tem subido quase 3 dias por ano no período de engorda, chegando ano passado a 106 dias de confinamento. Então, é notório isso. Vocês sabem disso. A gente está aumentando o período de engorda. Norteado por o quê? O conceito de aumentar peso de carcaça, aumentar peso de abate. Está mudando o perfil do confinamento nosso. O confinamento de 80, 85 dias é razoavelmente diferente de 106 dias. É outro consumo, é outro ritmo de engorda. E tem dificuldades dentro disso aí. Não é só maravilha, não. Tem coisa para ajustar, ok? Então, estamos abatendo mais pesado, principalmente porque a gente esticou dias de coxo. A parte técnica eu falo daqui a pouquinho. Peso de carcaça está junto, né? Então ele vem aumentando ano a ano. Essa aqui é a projeção. Se seguir dentro do modelo que a gente fez, para 2016 teria uma carcaça de 306 quilos. 20 arroba e pouquinho. Né? Mas vejam que vem crescendo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês tem procurado, tem visto isso, tem atendido clientes que têm trabalhado dessa forma. Né? E o número está aí, ele é frio. Tem aumentado o peso de abate. Você falar com a indústria, ela vai confirmar isso. Ok? Frigorífico vai batendo macho com média de 20 arrobas no âmbito nacional, etc. Tá? O conceito de explorar carcaça. Consumo é um troço interessante. Primeiro, eu sempre ressalto, eu vou mostrar uma informação que melhorou aqui, com base em outra pesquisa. Medir consumo é fundamental para a vida técnica e financeira do confinamento. A única coisa que você faz durante 180, 90 dias, sei lá quanto você confina, é fornecer trato todo dia. Você tem que medir isso. Senão você não está fazendo o que deveria fazer. Tá? Medir consumo é fundamental. É simples, é o básico. Não tem sofisticação nenhuma. É balança, boa vontade e querer fazer. Então vamos lá. Ó. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui e já pego um pouquinho da parte técnica. Observe que o consumo no ano de 2011 disparou, 2,5% do peso vivo, média. São bastante animais em 2011. E ele vem caindo aqui, ó. Se eu fizesse uma regressão daqui para cá, ele estaria morro abaixo. Por que disso? Vou contar em 2 pontos para vocês entenderem. Essa curvinha aqui é preço de milho. Bem pertinente do que a gente está passando, né? O gráfico não é muito bom, mas olha aqui. 2011, repare que em 2010 o milho para 2011 subiu. Ele subiu. Ele chegou a R$30, 28, R$30 em Goiás. Tá? Checando as dietas nossas aí, tem esse preço. Eu atendi o confinamento em Aruanã, Nazário, sul de Goiás. Na média, ele foi nesse preço. O que a gente fez? Olha o recado para esse ano. Tiramos o milho. O milho está caro. Eu preciso ter dieta para vender para boitel. Eu preciso baixar custo. Quem entrou? Polpa de laranja veio parar até no norte de Goiás, em 2011. Era carreta de polpa subindo de São Paulo. Polpa cítrica. Casca de soja. Aumentamos torta. Aumentamos subproduto, resíduo, aumentamos volumoso, porque o milho estava caro. Olha o que aconteceu com o consumo. Sobe. Então, primeiro recado, você reduziu o milho da dieta, que é a tentação nossa, o consumo do confinamento vai subir. Infelizmente, a eficiência do boi, a conversão, ela vai piorar. Ela não vai junto. Tá? Comer mais não significa mais eficiente, nem mais lucro. Esse é o primeiro recado. Segundo, olha 2013. Olha o que aconteceu com o milho. Vinha alto, despencou. 2013 eu formulei dieta em São Paulo a R$18 a saca. Deitamos e rolamos. Fizemos o diabo em dieta. Aí vim aqui falar, eu ia dar risada aqui com vocês. Né? Olha o que aconteceu com o consumo. 2,32. O que a gente pôde usar de energia nas dietas aqui, via milho, via gordura, a gente usou, porque dava custo. Foi o ano de melhor eficiência desses todos aqui que a minha empresa teve nos clientes. Foi o melhor resultado técnico, ainda não econômico, tá? Porque a arroba não tinha subido tanto. Não é só dieta o custo, ok?
Então está aqui o recado. Ó. E daqui para frente, ó, de 2011 para cá, por que vem caindo? Porque a gente vem usando mais grão e começou a usar grão úmido, grão reidratado, grão processado, que aumenta a disponibilidade de energia. Está aumentando isso, eu vou mostrar um número para vocês, que também interfere em consumo e eficiência. Tudo bem, gente? Nós estamos numa tentação danada esse ano de tirar milho. Não tem nem como num momento desse, né? Eu seria louco se não falasse que eu também tenho essa tentação. Mas saibam o que vai acontecer. Vai comer mais, possivelmente. Vai piorar a conversão, possivelmente. E você avalia a sua conta final. Do ponto de vista técnico, é uma marcha ré. Tá? Eu costumo falar assim, o grão, que é o amido, é a catraca do negócio. É a catraca, é ele que impulsiona. Você saiu dele, você espera alguns resultados possivelmente inferiores. Vamos seguir. Então, o que evoluiu nesses 7 anos? A gente está aumentando o peso de abate, dias de coxo. Tem um perfil de dieta que mudou a eficiência. O que evoluiu nisso aí? Eu vou usar uns dados de uma pesquisa que são recomendações alimentares em confinamentos brasileiros. A turma faz uma pesquisa pela internet com nutricionistas e faz 80 perguntas lá. O que você usa, como é que você maneja, quanto de grão, e aí vai. Tá? Vou tirar 3 ou 4 informações só. Primeiro, de 2009 para 2016, coincidentemente com o mesmo 2009 meu, quantos nutricionistas usam acima de 80% de concentrado na ração? Sacou fibra fora. 19%, 42%, 58%. Ou seja, a gente mudou a dieta. Tá? A gente botou mais energia, tirou fibra. De novo, isso muda consumo, tendendo a cair, isso melhora a conversão do boi. Dá mais acabamento de carcaça e melhora a eficiência. Isso é biológico, não tem como tirar isso. Pessoal que usa entre 66% e 80% de grãos. Normalmente, dieta no Brasil vai de 50%, 60%. Esses são os que usam mais. Saiu de 6% dos nutricionistas, foi a 30%. Na pesquisa que vai sair agora, esse é dado não publicado. Cortesia do professor Danilo de Iracema, tá, da Unesp. De novo, mais um retrato que as dietas evoluíram, no sentido de aumentar grão. Mais uma cutucada boa aí, ó. Como é que você trata seu milho? Bom, milho grosso, 40%, finamente moído, 42%, que é o milho fubado moinho martelo, o outro é moinho rolo. Mas olha o que apareceu aqui, ó. Silagem de grão úmido de milho. Tá? Não está aqui aquele grão que você compra seco, umedece, ele reidrata e ensila, que a gente chama de reconstituído reidratado. Não está. Seria o dobro, segundo o autor da pesquisa. Não tinha isso aqui. Isso aqui não aparecia, gente. Não tinha esse grão processado. Tá? Rafael, você é defensor disso? Sou. É o processamento mais barato, é o tropical, não é floculação, que é sofisticado e caro para o nosso padrão. É factível de se fazer, com umedecimento, com reidratação, e você melhora demais o aproveitamento do grão. Daqui a pouco eu volto nele. Tudo bem, gente? Então, ó, 2 sinais. Aumentamos o grão e estamos tratando melhor o grão. Começa a ter um processamento para aproveitar mais, digerir mais pelo animal. Grão úmido? Colheita precoce, você colhe o milho antes com mais umidade. Cerca de 30 dias antes. Esse é o clássico. Você ensila ele que nem silagem de planta. Compacta, fecha. Nesse processo de colher antes e fermentar no silo, ele melhora a qualidade do grão. O animal aproveita mais, digere mais, tem mais energia daquele mesmo grão. Ou você compra o grão seco, coloca água, 25%, 30% de água, você mistura água e ensila, que nem silagem de planta. Também tem uma melhora devido à fermentação. Tá? Quanto a manejo, turma? Nas pesquisas anteriores, essa pizza aqui era meio a meio. Metade da turma fazia bica corrida, ou seja, não media consumo, não media nada. Tá? E a outra metade fazia descarga programada, que é cada curral tem uma quantidade certa por dia e isso é anotado. Né? A gente já inverteu, hoje 60% dos que participaram da pesquisa já fazem o controle de consumo por curral, o que é uma evolução muito boa. Você tem que medir consumo, tem que medir consumo. Tá? E a gente está fazendo isso. Outra coisa, quantidade de sobra de coxo. Quanto que você joga de comida fora, ou reaproveita, para quem reaproveita, diariamente. Né? Esse coxo limpo aqui, ó, entendam que não é aquele coxo limpo americano de fome ou restrição. É pouca sobra.
na visão do brasileiro. Isso aqui não aparecia. Ele já está em 40%. Ou seja, a turma está tentando afinar o manejo, eu faço parte dessa turma, para que a sobra seja tão pequena, ou não exista, que você não tenha retrabalho nem desperdício. Sem o boi ter fome, vendo o comportamento animal. Tá? Você dita o ritmo da boiada sem ele ter fome. Esse que é o importante. Né? Isso é manejo. Para um ano como esse, importantíssimo. Não ter desperdício. Porque olha o seguinte, quanto custa essa sobra que você perde? Tem gente que recolhe isso aí, joga de novo, mistura, dá para o boi, dá para boi a pasto, dá para a recria, e aí vai. Mas quem pagou a conta foi o boi. No custo do confinamento, cada pasada dessa você está botando lá no custo. Você está jogando fora. Né? Manejo te permite sair desse processo. Rapidamente, só para vocês terem uma ideia. Um sujeito que joga 3% de comida fora do coxo, batendo pá, num ciclo de engorda de 106 dias, que é a média dos clientes meus ano passado, custando R$600 a tonelada de dieta na matéria seca, ele terá jogado fora R$20 aproximadamente, aqui 3%, por cabeça. 20! Num ano que a margem está assim, você jogou R$20 fora, por boi, no período de 106 dias. Para mim é muita coisa. Boitel às vezes não tem isso de lucro, não tem. Eles brigam para ter R$20 por cabeça. E você no manejo está jogando fora. Tá? 4% nem se fala, R$27. Ok? Medir 3%, 2% de sobra é muito pouco. É pouco se você avaliar o coxo. Tá? Então evoluir no manejo é fundamental. Isso não depende de muita coisa, não, depende só de fazer. Tá? Então, segundo ponto importante aqui. Vamos seguir. Nessa evolução, turma, eu vou destacar só esse ponto. O que aparece? A pergunta é a seguinte: qual que é o maior desafio que o nutricionista enfrenta? Antes era treinar funcionário, continua sendo. Qualidade e disponibilidade de maquinário para o confinamento. Segundo a turma, melhorou. Terceiro, gerenciamento. Gestão, administração, controle financeiro, controle de dados, avaliação de resultado. Nós estamos engatinhando, mas já estamos levantando do chão nisso. O que os confinamentos melhoraram nesse aspecto é assustador. Qualquer evento que vocês forem hoje, vocês não estão mais querendo saber aqui, Rafael, como é que eu faço isso, aquilo na parte prática? Vocês querem saber da gestão, é de dado, é de número. Isso é do amadurecimento do processo. Tá? O evento passado do Rogério, em Ribeirão, acho que teve 4 palestras só de gestão, ou mais, focado em confinamento. Muito menos técnica e mais gestão. Porque as coisas vão pedindo, vão evoluindo e você vai chegando nisso. A turma está controlando mais dados e está usando os dados para gerenciar a sua atividade. Então a gestão está aparecendo. Tá? Então, controle de dados, gestão de informação, gestão à vista, né, que você vai no confinamento, tem os indicadores, fechamento semanal de indicadores ou mensais. Fechou o lote, você tem todo o histórico dele, resultado financeiro e técnico. Você junta isso, analisa e usa para o próximo ano para você tomar a decisão. Né? Está muito, muito mais presente do que 10 anos atrás, em que a gente praticamente só tinha ganho de peso vivo e preço de venda arroba. Mudou. Tá? Isso está mudando e tem que mudar. Né? Uma evolução bastante grande. Bom, turma, do ponto de vista técnico, aí puxando a brasa para a minha sardinha, que é nutrição, a gente aumentou a densidade de energia, ou seja, as rações têm mais energia no confinamento, nos últimos anos ela aumentou, via mais grão, tá? A gente aumentou o teor de amido, que é o grão, né? Aumentamos o teor de gordura nas rações, você já viu a gordura vegetal normal ou gordura protegida, aumentou, é mais energia. O manejo de coxo mais limpo, vejo a turma muito mais preocupada em manejar coxo, no dia a dia do confinamento. Controle de consumo aumentou, ou descarga programada, medir isso, controlar isso. E controle de dados e gestão. Então são pontos aqui, ó, que se você conversar com várias pessoas ligadas à área de nutrição, talvez elas concordem com a maioria. Caminhamos muito bem em 10 anos. Intervalo menor, 7 anos. Caminhamos bem demais, tá? Do ponto de vista técnico. Então, vamos relacionar isso aí com o que trouxe de dinheiro ou não, ok? Então esse que é o primeiro ponto que eu queria apresentar para vocês. Só fazendo um parênteses, dentro desse processo, desses 7 anos, isso aqui já existia, mas nos últimos 2 ou 3 aumentou muito, que é o chamado confinamento a pasto.
ou novo semi-confinamento, ou confinamento com 2% do peso vivo de ração. O boi come de 8 a 10 quilos de ração a pasto. Tá? Então aqui vocês têm alguns moldes, né? Coxo coberto, tratado, coxo mais simples, animais na transição ou já no meio da seca, engordando a pasto. Cresceu bastante, é uma alternativa interessante, não descartem o uso desse tipo de alternativa. Você coloca 8 a 10 animais por hectare, coxo, e você trata ele com ração 1 a 2 vezes por dia, com resultados interessantes do ponto de vista de ganho. Tá? Ganho por área, ganho de carcaça, ganhos de carcaça muito bons por animal. Alternativas interessantes que devem ser levadas em conta. Okay? No Mato Grosso, que é um local que está se fazendo muito, isso aí está tomando o boi do confinamento, porque a turma está fazendo esse modelo de trabalho aqui. Ok? Está tirando o boi da engorda no confinamento, sendo deslocado para cá. Né? Alternativas para a gente trabalhar. E muita coisa para descobrir aqui, em termos de manejo, desempenho, etc. Mas é um modelo interessante. Turma, resultado econômico de confinamento, ele tem 3, é simples demais. São 3 pontos. Quanto custa seu boi magro? Quanto custa a sua dieta? Né? O seu confinamento com seus operacionais, ou a dieta junto. Quanto você vai vender o boi gordo? São essas 3 pernas. Se as 3 estão favoráveis a gente, você vai ganhar bastante dinheiro. Infelizmente, sempre uma delas está quebrada. Vou mostrar para vocês nos últimos anos. Tá? Dificilmente a gente teve os 3 fatores. 2014 foi o ano de maior rentabilidade para a turma, em que as 3 estavam favoráveis ou estavam bem. A hora que você exclui uma dessas daqui, ou 2, que é o caso desse ano, a coisa complica. Tá? Mas a equação aqui é simples, é boi magro, basicamente custo de dieta e preço de venda do boi gordo. Né? Só para vocês entenderem, ó, nós fizemos um levantamento em 2011, com esse número de animais, 370 e poucos mil, fizemos um modelo para isso, tive um auxílio de uma empresa. 62% do que explica o lucro do confinamento está relacionado a preço de compra e preço de venda. Preço de compra de boi magro, preço de venda de boi gordo. Isso aí talvez esteja até maior hoje. Ou seja, o seu grande negócio é como você compra, o que custo chega a sua arroba magra e que preço você vende a arroba gorda. É o que mais pesa. Tá? A nutrição, a dieta, está no meio disso. Ela, quando ela está no custo bom, ela quase não aparece, não dá muita bola para ela. Mas num ano ruim como esse, aí ela alerta vermelho. Tá? Mas boa parte do seu sucesso é que preço chega a sua arroba de estoque, que preço você vende sua arroba gorda. Esse é o resultado do confinamento em linhas gerais. Mas vamos lá. Para avaliar essas questões, turma, eu peguei os dados do Proconf, que é o programa da Paraíso, que a gente participa, né, com o Rafael. Ele vai do planejamento, execução e fechamento e avaliação dos dados. Não peguei dado meu, porque são de outros estados também, e eu queria dar o cenário Goiás, tá, para vocês. 107 mil animais entre 2010 e 2015. Tá? Esse aqui como se fosse um resumo de tudo. O ganho médio de 1,5 kg e pouco, 98 dias de coxo, 66 de rendimento do ganho, aquele rendimento do ganho que eu falei para vocês no início, ganho em carcaça em torno de 1 kg por dia, peso de entrada 12 arrobas, saída 18,8. É o boi médio do Proconf. Tá? Esse é o boi médio, dos 5 anos de trabalho aí. Ok? Vamos ano a ano entendendo algumas coisas aqui. Primeiro, os 3 pilares, né? Boi magro, custo de dieta, boi gordo. Boi magro. O que vale a pena destacar aqui? Olha o salto de 2013. Isso aqui é estimativa 16, tá? É um indicador aí. Olha o custo por cabeça médio, o que aconteceu nos últimos 3 anos. Vimos num cenário de reposição confortável, não era um ponto relevante, porém, a coisa explodiu. E o boi magro passou a ser, até esse ano, o principal fator que a gente não tinha mais favorável. A reclamação de 2015, 2014 foi preço de reposição, não foi? Não, dieta está boa, legal, boi gordo não está tão ruim, mas boi magro está caro. Né? Outros anos não. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. Ok? Então teve uma disparada no preço do animal magro, da reposição. O preço de dieta, reais por quilo de matéria seca, aqui já inclui o custo operacional, tá? Os demais custos já estão aqui. Mão de obra, etc, etc. Ele subiu, ele vem subindo ano a ano, mais ou menos R$60 por tonelada ano. Ele vem subindo. Tá?
Mas nós passamos por anos muito confortáveis, como 14, 13, com a dieta quase não subiu, ó, de 12 a 14, e é verdade, o milho estabilizou, até baixou, e as dietas não incomodaram, elas mantiveram um preço muito confortável e competitivo. E o grande salto vai ser de 2015 para 2016. Vou mostrar o número para vocês, o que a gente está tendo de aumento de um ano em relação ao outro. Tá? O que tem ajudado é que a arroba gorda, preço de venda, tem subido. Né? Sempre vai ser uma reclamação, a gente sempre quer mais. Porém, nos últimos 6 anos, com a projeção aqui de 150, né, ela tem subido em torno de R$12 por ano. Ok? Preço da arroba gorda de venda, R$12 por ano. Vocês vão ver que teve anos aqui que o principal fator de um lucro menor para a engorda confinada foi o preço de venda, outros foi o boi magro, outros foi a dieta, ou eles combinados. Tudo bem, gente? Então a gente tem esse cenário. Boi magro em alta, arroba do boi gordo subindo e dieta mais cara. Tem ano que uma coisa compensa a outra. Esse é um ano difícil. Vamos lá. Isolei o confinamento. Eu tirei o boi magro porque é algo que varia muito como é que se apropria custo no boi magro. Tá? Só a arroba confinada, quanto que ela custou nesses anos? Só aquelas 6, 7 que você colocou ali no boi e no coxo. Aumentando sempre. Né? 2010 a 16 é a projeção, a 109. Tá? Aqui tem operacional dentro. Em média, aumentando R$10 por ano o custo de produção nessa amostragem de animais. O que não está fora do que a gente tem visto. O custo aumentando R$10 por ano para colocar uma arroba no coxo. Tá? Esse é o cenário. Lucro por arroba confinada. Uma queda até 2013, vou explicar para vocês. 2014 foi um ano muito bom, em geral, para várias regiões do Brasil, que a gente atende. Né? E uma expectativa de redução de 15 para 16, nessa simulação nossa, de 13% no lucro por arroba confinada. Aqui é lucro simples, lucro bruto, sem custo financeiro, tá? Só os custos que você tem desembolso ali no momento. 13% de redução. E pode ser maior. Eu tenho o caso de redução de 20%, já em projeção, de 15 para 16. Duas coisas interessantes. Por que 2012 e 13 caiu tanto nos clientes atendidos pelo Rafael, pela Paraíso? Basicamente aqui, a arroba do boi gordo muito ruim. Boi gordo em baixa. Tá? Vocês lembraram de 2012, ela veio para baixo, ela inverteu no segundo semestre. Foi um dos piores anos de confinamento, 2012. Ok? 2013 também a arroba não atendeu a expectativa, a arroba gorda no preço baixo. Por isso que a lucro por arroba confinada ficou mais baixo. 2014, a gente teve alta do boi e dieta num preço muito bom. Olha o resultado. Lucro bem mais alto. Tá? 15 praticamente se repetiu, preço do milho estável, né? E o boi subiu de novo. Margem mantida. Para esse ano, a gente tem um boi que continua razoavelmente bem, mas dieta mais cara. Vai cair a margem. Certo? Então são os três. Teria que ter o terceiro fator, que é o boi magro aqui, porém teve um confundimento muito grande do preço de entrada. Eu prefiro não usar. Mas ele estaria aqui. Se a gente fosse falar de 2014, o sujeito repôs em 2013 ou antes, com uma arroba magra até boa, e vendeu em 14 com o boi gordo mais alto. Foi o ano de maior lucro por cabeça que o pessoal que a gente vê teve. Tá? Vamos esmiuçar um pouquinho essa questão de dieta, então, que é a área nossa. Né? A gente faz uma simulação com uma dieta padrão Goiás, lá na Paraíso, para estimar para os clientes o que vai custar o confinamento nesse ano, quais são os retornos, etc. Então tem um protocolo de 3 dietas, está aqui ele, com os dias de cada uma engorda de 100 e poucos dias, 104. Uma dieta com silagem de milho, milho moído, caroço de algodão, farelo de soja e o núcleo TM400 da Paraíso. Essa aqui é a composição média na matéria seca, média das 3, tá? Mas é uma ração que chega com 15% de volumoso na ração final de engorda e 85% concentrado. Mais ou menos isso aí. Afinal, as 3, a média é essa aqui. Bom, vamos lá. Eu usei um animal de 12,4 arroba, saindo com 19, rendendo 55% de carcaça, dados médios do Proconf, do ano passado. Um operacional de R$1 aqui, você pode brigar, espernear, o meu não é o número que eu usei. Tá? O ganho de 1,5 kg de peso vivo, 104 dias. Para eu fazer algumas contas que eu vou mostrar para vocês do impacto da dieta. Primeiro número que assusta.
Comparando 2015 com 2016, com os preços estimados de caroço, milho, etc., alta de 21% no quilo da matéria seca médio. Ou seja, a dieta subiu 21%. E esse número é bem consistente. É o que eu estou tendo em São Paulo, é o que eu estou tendo em Mato Grosso. Minas, nem tanto, que a minha amostragem é pequena. Goiás, tá? E Mato Grosso do Sul. 20% a 25% de aumento de custo de dieta do ano passado para esse. E vocês já sabem quem que é o vilão, né? Quem que é o vilão da história, aí já está claro quem é. Tá? Então, vai comer a margem. O lucro por arroba vai cair e ele está aqui, ó, na dieta. Principalmente na dieta. Está aqui o vilão, é o milho. Isso aqui são dados de um grande grupo confinador. Em um ano, a avaliação até março, nas compras de milho desse grupo, subiu 50% o milho. E o Xará falou aqui no início 70%, porque ele disparou de novo. Tá? Vai impactar. Olha os números aqui, ó. O resultado econômico do confinamento depende demais do preço de milho. E você só vai lembrar dele quando ele não está mais 18, 20 reais. Quando ele vai a 30, 40 ou sei lá, 50, que você vai dar valor para ele. Você vai ver o quanto ele pesa na sua conta. Eu fiz um cenário seguinte, variando de 18 reais a 32 a saca. Desculpe o 32, ele tá, a turma espera até mais, mas eu parei no 32, sem contar com essa seca que teve principalmente em Goiás aqui, para safrinha, tá? Então poderia até 36, 38, quem sabe isso, né? A tendência vocês vão entender. O boi magro aqui não entra, ele ficou aqui no slide, e um arroba de venda de 150 reais, tá? Exclui o valor do boi magro que eu não botei na conta, botei só o confinamento, eu acredito. Então botei o boi magro sim, vamos lá. Primeiro, de 18 a 32, quanto que o milho custa dentro da sua dieta, dentro do seu sistema, dentro do confinamento? Ele sai de 35% do seu custo e vai a 50% do seu custo. Metade daquela diária que está hoje 7, 8 reais alimentar, 6,50, depende, é preço de milho. É o grão que impacta. É muita coisa. Tá? É muita coisa. A gente não dava valor porque milho barato, você podia enfiar milho lá dentro e o negócio andava. Ele encarecendo, ele representa muito o teu custo. Dentro do confinamento, 70%, 80%, 75% do seu custo do confinamento, fora o boi magro, é dieta. É o preço alimentar. Tá? Então ele pesa demais. Primeiro alerta. A coisa complica aqui, ó. Custo da arroba engordada. É aquela dieta padrão Goiás da Paraíso, tá? Aquela que eu mostrei agora há pouco. Ela vai de R$ 95,00, sobre milho a 18, até R$ 117,50, com milho a 32. Esse número aqui que impacta. Para cada R$1 de aumento da saca do milho, o seu custo aumenta R$ 3,11 por arroba produzida. Esse que é o número. Para cada R$1 que você pagar a mais, só está subindo o seu custo a uma taxa de R$ 3,00 nesse cenário aqui. É muito próximo do que vocês vão ter numa dieta média. Esse que preocupa. Então, cada R$1 que está subindo o milho, com certeza vai consumir sua margem. E o negócio complica aqui, ó. Seu lucro por cabeça no confinamento, só confinamento, tá? Eu tirei o boi magro da avaliação. Ele vai de R$ 232,00, mais ou menos o que deu ano passado, o confinamento, entre R$ 200 e R$ 300,00, numa média geral, por cabeça. E ele cai para 81, eu parei no 32, se ele for andando aqui, ele vem para 0. O confinamento empata, se ele subir mais. Exatamente. Vai para o negativo quase. Ele vai lá para baixo. Capaz de inverter, eu tenho que ir no plano negativo. Mas acontece aqui, ó. Para cada R$1 de aumento do milho, da saca, o lucro reduz R$ 21,67 por cabeça. Então, para cada realzinho que vai subindo ali o grão, você vai perdendo R$ 21,67 por cabeça. Tá? Da sua margem. Então, é um cenário preocupante. Né? Não tem como não ser. Como que a gente pode trabalhar para que isso se atenue ou a gente tenha um pouco de conforto nessa história toda? Então, o que interfere nos resultados e alguns alertas para 2016? Que é o que eu quero fechar a apresentação para vocês. Né? A gente faz dentro dos clientes da empresa, com um nome bonito, moderno, que chama benchmark, mas é um comparativo entre os confinamentos nossos que a gente atende. Eu separei 10 aqui, ó. Tá? Deveriam ser 12, mas eu separei 10. São os que, de novo, controlam o consumo e têm bons dados que a gente pode usar. Os que a gente não confia, a gente tira fora. Tá?
Essa é aquela eficiência, quanto que comeu por arroba, eficiência biológica. Nomezinho meio chato, mas está aí. Amostragem de 136 mil animais, de novo em 5 estados. Tá? Eu peguei o top 1 nessa eficiência, 132 kg de matéria seca por arroba. É um número absurdo de bom. Ele não é bom, ele é absurdo de bom. Vocês vão entender por quê daqui a pouco. Média do confinamento. Ô, Rafael, mas você é o bonzão? Não, olha esse cara aqui, ó, 175. Ele foi 40 quilos pior para fazer uma arroba. Isso é custo, isso é ineficiência, eu quero mostrar por quê. Então eu separei as duas pontas. Por que o melhor, por que o pior? Com algumas mensagens, o que dá certo, o que não, o que a gente deve fazer ou não no confinamento. Esse é cliente que eu atendi, tá? Uma coisinha interessante, ó, esses 3 aqui, ó, que estão os 4 primeiros, né? Dos 4 primeiros, esses 3, além de usar milho, sorgo também, mas eles usavam milho, silagem de grão úmido ou reidratado. Tá? Grão processado. Não é à toa que eles estão na frente. Tá? Os 3 usavam. Continuo usando. Bom, os resultados variam, gente. E o principal fator é esse aqui, ó. O que vocês me falam desse indivíduo aqui, ó? Ou desse indivíduo, ou desse aqui. Genética. Então, boa parte daquela variação que vocês viram ali, não é o Rafael, não é a Paraíso, é genética. Que matéria-prima que você tem para engordar. Eu não estou criticando o gabiru aqui, porque ele pode ser um negócio de oportunidade que dá muito dinheiro. Você compra arroba magra barata, vende melhor gorda, você ganha dinheiro. Nada contra. Agora, resultado técnico e custo de confinamento é outra história. Tá? Então, o resultado varia muito por genética. Bom, por que o confinamento é o número 1 lá? 10 mil animais, é aqui em Goiás, aquele confinamento, tá? 132 dias médio de coxa, entrou muito gado leve. Muito gado leve. Primeiro, padrão genético acima da média. Muito F1 bom, Nelore bom. Também teve boitel, também teve mestiço leiteiro, mas uma quantidade menor, tá? Então, primeiro, padrão genético. Segundo, dietas com muito grão, muito amido, milho úmido, silagem de colheita precoce, melhor aproveitamento do amido. Alta energia vindo de gordura, extrato etéreo, que a gente fala aí, no termo nutricional. Muita gordura na dieta. Tá? Programa alimentar que privilegiava gado leve, ou seja, o garrotinho que entrou abaixo de 10, ele ganhou uma ração crescimento, ele abriu carcaça, depois ele engordou. O confinamento focou muito isso. Manejo de coxo muito bom. Tá? Comportamentos animais, sobra de coxo, manejo diário, controle de oferta, quase na excelência. O rapaz que está lá é craque. Pouca ocorrência, quebra de maquinário, quase não choveu, quase não faltou insumo ou não faltou. Dia a dia bem tocado. Pouca troca de dieta. Não ficam mudando ração, fórmula. O boi não gosta disso, viu? Quem acha bonito ficar trocando insumo e ração, para de achar. A gente acha por custo. Se for ajuste fino, não. Ajuste fino, não. Que a gente faz voluntariamente, né? Ah, um ajuste na ureia, na fibra aqui. Nem tanto. Agora, acabou torta, eu vou entrar com farelo. Pô. Tá? Não, acabou, sei lá, vou diminuir milho e vou pôr casquinha de soja. É mudança brusca. Essas trocas levam tempo para o animal se readaptar. E você vai perdendo tempo. Okay? O ajuste fino, que é voluntário, que a gente quer fazer, é menos prejudicial. O involuntário, que muitas vezes é porque faltou insumo, ou você quer trocar por custo, ele é mais prejudicial. Tá? Então ele seguiu um roteiro aqui, que levou ele àquele número. Vou dar o antagonismo do negócio. O último confinamento, 8 mil animais, foi em São Paulo, 103 dias. Padrão genético, eu fui bonzinho aqui, comercial médio. Não, ele era meio ruim mesmo, tá? É muito gado ruim. Tá? Aqui é só macho, tá? Eu tirei fêmea da história. Só macho inteiro. Olha, rapaz, mas a dieta tinha milho úmido. Oi, você não falou que é bom? Pera lá. Primeiro, cada bolsa que eu abria, o milho estava de um jeito, Washington. Tinha milho caramelizado, tinha milho inteiro, úmido, tinha milho mais seco, mas eles não conseguiram padronizar. Tá? Segundo, lá em São Paulo, vocês sabem, a gente usa muito polpa de laranja, a polpa cítrica. Tá? E não é milho. E lá a gente usa bastante, por causa de custo. Né? E também eu não usei muita gordura na dieta, era um confinamento que tinha um enfoque comercial. Você não pode ter dieta cara, muitas vezes. Terceiro, programa alimentar, a gente não usava um protocolinho de fazer crescer animal leve. Era uma dieta para adaptar e engorda direto, pelo operacional.
Não dava para fazer 3 rações. Prejudicou algumas categorias. Quarto, manejo de coxo ruim. Oscilava, errado, sobra num dia, falta no outro. Fome num dia, desperdício no outro. Tá? Não acertamos a mão, não conseguimos acertar. Variou a matéria-prima, tanto em qualidade como troca. Tá? Muita ocorrência, quebra de maquinário. Tinham 2 vagões para tratar. Confinamento estático de 4.000 bois. A gente só tinha um vagão. Eu fiz umas 10 visitas lá. Em 8, o primeiro trato acabou às 11 da manhã. Vai dar certo? Não vai dar certo. E para finalizar, o grande finale, para destruir de vez, a hora que a gente acertou dieta, melhorou o manejo, choveu 900 milímetros de setembro a janeiro. E o boi atolou na lama. A chance que eu tinha de reverter, eu perdi. Você imagina a cara que eu fiquei. Então O que derruba o avião não é uma coisa só, né? Quem entende avião aí. O que faz o confinamento ter insucesso não é um fator isolado. Nunca é. Não põe o dedo, é a ração. Não ponha, porque não é só ele. É um fator só aqui? Não é. Não é. Chuva arrebenta desempenho. Os confinamentos de São Paulo que rodaram em janeiro, que choveu aí 400 milímetros na média, ou mais, 600 em algumas vezes, destruiu o desempenho. Não é que piorou, destruiu o desempenho. Boiada em fim de engorda, tomou muita chuva e lama. Acabou com o desempenho. Então ela está presente. Quebra de maquinário, troca de matéria-prima, manejo ruim, sem consistência, derruba o seu confinamento. Eu costumo brincar, o Xará sabe disso. Uma dieta mais ou menos, uma dieta meia boca e manejo bom, você vai. Uma dieta muito boa e manejo ruim, você não vai. Vamos seguir. Então, turma, para eu finalizar, eu queria deixar as seguintes questões aí para vocês. Uma visão um pouco otimista do negócio. Primeiro, melhore o custo da sua arroba de estoque. O que é isso? É o que o Washington falou até agora. É recriar bem. Né? Então, você intensificar a suplementação, manejar pasto, né? Tratar bem os animais para aqueles que recriam. Hoje está muito difícil você comprar um boi magro e botar no coxo direto, tá ou não? Aperta demais a conta. Né? A gente entende que o modelo mais certo seria ter uma recria anterior, preparar esse animal da sua forma, reduzir o seu custo de arroba de estoque e entrar para o coxo. E que isso seja bem feito. Né? Seja bem conduzido. Você coloca só 5, 6 arroba num ano, ou num período menor, e o animal entre mais preparado. Tá? É o que a gente defende hoje. A gente não trabalha só com coxo, confinamento, trabalha também com a suplementação pré-confinamento ou da recria. Outro ponto, embale seus animais antes do confinamento. O que é o embalar? Vocês entendem o que é o embalar? É começar a acelerar ele antes. Pré-confinamento. Eu posso fazer isso de algumas formas. Eu posso dar uma inclusão maior de um proteico, do energético, eu posso dar uma raçãozinha a pasto. Tá? Isso aí tem 2 ou 3 objetivos. Primeiro, você entra com o animal já muito mais preparado para ganhar carcaça, que é o que ele precisa. Ele entra com rumen mais adaptado para receber a dieta do confinamento, ele ganha tempo na adaptação. Ele aumenta o consumo mais rápido, dá menos rejeito de coxo. Tá? E terceiro, você pode fazer e vai fazer uma arroba mais barata do que no coxo. Só um exemplo para vocês, a foto está escura, mas isso aqui foi aqui em Goiás, numa área de integração com soja, Braquiária rusiziensis. A gente passou esse gado, foram 3.000 animais, tá? 54 dias nesse pastejo, suplementando 0,4 do peso vivo com proteico energético, antes de ir para o coxo. Né? Peso médio deles de 12 arrobas, entraram mais leves, saíram um pouquinho mais pesado. O ganho bruto de 1,08 kg, mais de 1 kg por dia, quase 2 arrobas no período, com custo de arroba da fazenda calculado, esse não é meu, de R$ 52,00 por arroba colocada. Ele agregou valor mais barato naquela carcaça inicial. Essa que é a ideia. Né? Esses animais eles ficaram 20 dias a menos de coxo ou mais, foram muito eficientes, ganharam 1,1 kg de carcaça no confinamento, renderam bem na saída e tiveram acabamento melhor. 80% pelo menos mediano, tá? Com 108 dias. Ou seja, o ganho que ele reteve aqui, que ele foi melhorando, ele reteve na frente. Ele continua agregando carcaça, ele melhorou o acabamento e ele foi eficiente. Peso vivo ele ganhou menos, ele ganhou 1,4 kg. Mas não me importa, ele ganhou 1,1 kg de carcaça, a mesma coisa que os outros. O que importa é ganhar carcaça. Alguma estratégia interessante aí. Trate bem os grãos da dieta. A gente tem pouca cultura disso, muito pouca. Tá? Tente não reduzir a inclusão de grão. Difícil pedir isso num momento desse,
Mas saibam, reduzir o grão, você vai ter impacto em desempenho. Se isso aí lhe satisfazer e tiver custo, ok, nada contra. Mas tem grão, a chance de sucesso é maior, a eficiência é melhor. Tá? E trate bem, tente começar a processar, umedecer, alguma forma que seja economicamente viável para você trabalhar. Uma delas, ou delas, é o grão úmido ou reidratado. Né? Então aqui são 3 confinamentos diferentes fazendo. Né? Aqui em escala muito grande em São Paulo, confinamento muito grande. Aqui em escala menor os 2. Tá? Esse aqui usa muito colheita precoce da roça própria, colhe ele mais úmido. Esse aqui reidrata muito, ele completa com água para fazer o processo, porque é em escala. Tá? Sorgo é possível fazer, reconstituir ou reidratar, isso aqui em Minas Gerais. Né? A gente colocou aqui 26% de água no sorgo seco moído, misturou e ensilou. É esse materialzinho que vai ficar assim, ó, na mão. Tá? Melhora demais o aproveitamento. Para vocês terem ideia, tem um amigo nosso que mediu, muito parecido com isso, quanto de amido, quanto do grão vai para as fezes, vai para a bosta. Reduziu de 20% para 8%, 9%. O amido jogado fora. Tá? Isso é consistente. Se a gente avaliar, começar a coletar bosta de boi em confinamento e medir, vai encontrar números assim. O que isso quer dizer? Ele aproveitou mais. Do mesmo grão, e está caro o grão, você tem que tratar ele melhor, você aproveita mais. Dado americano, com sorgo umedecido, com sorgo reidratado, melhora 7,6% o ganho, melhora 15% a conversão alimentar. Isso é dado antigo de 70, cara, da década de 70, isso não é novo. É só uma questão da gente tornar a coisa viável e fazer. Tá? Então melhora o seu resultado técnico e possivelmente econômico. Mantenha a energia alta e o conceito de explorar carcaça. Nos parece ser o mais adequado daqui para frente. Acho que dificilmente isso volta. Né? Então, o ganho em carcaça, ele está relacionado a quanto o animal come de energia. Ok? Aqui tem 2 desafios, rapidamente para vocês entenderem. Vocês sabem que o animal, à medida que vai alongando o tempo de coxo, o que acontece com o consumo dele? Ele cai. Ele vai comendo menos, em porcentagem do peso vivo. Ele vai caindo o consumo. Ele está mais gordo, isso interfere em metabolismo e ele come menos, tem uma série de fatores aí. Olha a curvinha aqui, ó. No final ele começa a cair o consumo. Tá? Qual que é o problema? É a hora que ele põe gordura. Ele precisa mais energia e come menos. A conta não fecha. Esse é um desafio para a gente. Tá? Hoje a preocupação nossa é olhar para o fim da engorda e tentar achar talvez uma dieta diferente, um manejo nutricional que permita esse animal continuar comendo energia. Eu não olho mais para adaptar boi. Adaptar boi para mim está resolvido a questão. É como que nós vamos trabalhar para pôr mais carcaça no final. Que ele coma energia, porque ele cai o consumo. Tá? Nós podemos aumentar grão, mais amido, mais grão. Nós podemos aumentar a gordura, que converte bem em gordura da carcaça. Combinar os aditivos do mercado, isso aqui são ideias, tá? A gente tem explorado algumas delas aqui, mas não chegamos no modelo. Certo? É um desafio. Mais desafio ainda é com esse tipo de animal, o Nelore. O pessoal fala que não é diferente, e na minha experiência ele é um pouquinho diferente. O Nelore ele cai consumo antes do que um meio sangue, do que um leiteiro, ele cai antes. E fica um consumo mais baixo no período longo, no final da engorda, o que dá um ganho mais baixo. Tá? A gente tem batalhado para levar o Nelore pesado no período longo, mas ele tem dado um pouquinho de trabalho. Tá? Ele cai consumo, e cai consumo de energia com uma velocidade um pouco maior. Né? Tá? E a gente precisa chegar, além desse desafio aqui de comer energia, qual que é o ponto ideal de abate desse bicho? O ótimo econômico. Né? Não é só aumentar o tempo de coxo, que não é. Qual que é o ótimo econômico para isso? Até que ponto a gente pode levar esse nosso Nelore médio para que ele dê a carcaça pesada com rentabilidade para você? São questões que a gente precisa responder. Porque o confinamento não é de 80 dias mais. Ele está passando de 100. E a gente precisa de informação num período mais longo. Okay? Eu tenho a receita? Não. Não sei. Nós estamos aprendendo a fazer isso. Tá? O diabo da história é que ele está ligado a milho, a resposta. Que é o nosso drama desse ano. Precisa grão. Não tem jeito. Fazer carcaça gorda e pesada, bem acabada, com exigência de mercado, marmoreio, é milho, é sorgo, é grão. Tá? Esse que é o ponto. E tem em mente o princípio básico, que é bom manejo de coxo. Né? Muita coisa sofisticada, a gente pode ter falado, ou achar que falou, ou as pessoas acharem que o confinamento é sofisticado. Nunca esqueçam do básico, gente. O que toca um confinamento no dia a dia é manejo de coxo.
É como você coloca a comida, quanto e se isso está sendo eficiente. Ponto. Isso é básico. Não tem sofisticação nenhuma. É só conhecimento e execução. Tá? Porque o sucesso da dieta, essa frase da professora americana, a turma que me conhece tem enjoado de ver isso. 80% é do manejo para você ser bem sucedido. 20% do computador que fez aquela dieta. No meu computador o mundo é maravilhoso. Tá? Eu vou abrir ele ali, tudo é lindo. Na prática, tem o 10º confinamento lá, né? 175 conversão. Tá? Dá errado. Porque o manejo responde por boa parte do seu sucesso. Não envolve muito custo, envolve dedicação e capacitação. Tá? É gente fazer. E você ter os dados e gerenciar isso. Tá? Então tem que fazer. Que é um manejo que envolve ler coxo à noite, a gente tem feito, 8 horas da noite. Ler o coxo de manhã, procurando pouca sobra ou nenhuma. Animais deitados, tranquilos, sem fome. Como está aqui e aqui. Está assim? Não aumento, eu vou embora. Eu não tenho desperdício, não preciso limpar coxo. Isso aqui dá para falar 2 horas desse troço. É só a ideia para vocês, ok? Então, além de toda a parte nutricional, etc., manejo fundamental. Tá? A gente enxerga como um ponto decisivo para o sucesso do confinamento, ainda mais num ano difícil de dieta cara. Aí é que você tem que melhorar. Falei demais, né, turma? Mas eu queria deixar uma frase para vocês aqui, ó. Eu vou até ajudar a palestra do Lucas, eu nem sei se ele está aí. Eu até roubei do Charado uma palestra dele. As ideias e estratégias são importantes. Foi só o que eu falei para vocês aqui, ideia e estratégia. Mas a execução, que é o desafio para todos vocês que estão na prática. Então é tudo lindo para o consultor e para o meu contador. Executar é o que vai te dar o sucesso. Quem executa melhor, quem consegue fazer, é que te dá o diferencial. Né? Então as coisas estão na execução. O que a gente pode fazer? Paraíso, Nutribif, intensiva, ajudar a dar as ideias para essa execução e para coordenar essa execução. Esse que é o ponto. Mas quem faz é o produtor. Tá? Muito obrigado pela atenção, gente.